Sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast, o teu podcast sobre o mercado imobiliário e especialmente sobre leilão de imóveis. Hoje a gente está num cenário novo, um cenário diferente, vai ser o novo cenário do podcast e eu quero tratar hoje de um episódio que vai simplesmente explodir a cabeça de vocês. No episódio de hoje a gente vai falar de um jovem empreendedor de 26 anos que já fez mais de 3 milhões de reais em arrematações. Isso só em valor de arrematação, sem falar valor de mercado, tá, gente? Então, 3 milhões em arrematações em mais ou menos 2 anos de mercado. Ele é um empresário, trabalha, tem várias empresas, tem vários negócios e é um jovem de 26 anos que tem uma mentalidade de um senhor de quase 60. É um cara que tem muita bagagem, é um cara que tem muita experiência e é um cara que decidiu entrar no mercado imobiliário para diversificar patrimônio. E ele vai trazer todas as estratégias das 8 arrematações que ele fez até hoje. E, gente, ele já arrematou um prédio inteiro, para fazer um projeto espetacular e a gente vai falar durante esse episódio. Mas antes de eu apresentar o convidado, tenho 2 recados importantes para você. Primeiro de todos, não deixe de se inscrever para a lista de espera da próxima turma da Mentoria Eli. A turma 12 da Mentoria vai acontecer em janeiro e você tem que estar na lista de espera porque as vagas são extremamente limitadas. Tá aqui na descrição e o link tá fixado nos comentários. Segundo recado é o seguinte, não deixa de se inscrever, deixa teu like, comenta. Bora falar desse episódio, vocês vão gostar demais. Arthur, meu querido, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite aí, Vitor. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. É a primeira vez que... Você já apareceu mais de uma vez aqui no canal, acho que há 3 vezes, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes? Acho que é a terceira, agora é a terceira. Agora é a terceira agora vez? É a terceira. Finalmente num podcast, né? Pois é. E no estúdio novo, né? Feliz aí de inaugurar aí o estúdio novo aí e espero conseguir assumir essa responsa aí. Cara, e esse estúdio tá bacana, tá? Não, Se você tá acompanhando a gente pelo Spotify, fica a dica. Vai no YouTube também e dá uma olhada nesse estúdio porque tá sensacional. Arthur, meu querido, jovem, 26 anos de idade, mais de 3 milhões de arrematações, empresário. Como é que você parou nesse mercado dos imóveis de leilão? Conta pra gente. Cara, eu tava no Instagram ali, né? Meus negócios na internet. E aí eu sempre tive a curiosidade de pesquisar sobre imóveis, né? Meu pai, ele era corretor, então desde pequeno acompanhava visitas ali. E quando eu comecei a juntar um dinheirinho dos meus negócios, eu falei, vou comprar um imóvel. Só que eu nunca acreditei em comprar imóvel na planta. Apesar de meu pai já ter trabalhado, né, lançando imóveis na planta, não foi algo que me agradou, assim. Porque primeiro... Nada que brilhou teus olhos. Não, porque primeiro que você não vê o imóvel construído. Então eu pensei, tem vários riscos aqui. A construtora pode quebrar, a construtora pode falir, pode demorar mais na obra. Então foi algo que nunca me interessou nesse sentido, né? E o segundo ponto é que eu vi que muitas vezes o valor do imóvel na planta ele já está precificado a um valor futuro, né? Então eu não via tanto potencial de valorização comparado a outras oportunidades. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar como comprar imóveis mais baratos. E aí eu fui no Google e apareceu imóveis de leilão. Só que, eu na minha cabeça, você precisa ser advogado para começar e tal. Pesquisei ali, vi isso aí e deixei para lá. Só que aí, vendo no Instagram, apareceu um anúncio, né? Do seu anúncio, do Vitor. Você ia inaugurar uma turma nova, a T6, e aí eu, me interessa o assunto, vi ali a página de vendas, tá falando que eu não preciso ser, dá para eu entrar, e eu comprei e comecei ali a minha trajetória. Me conhecer. Não. Você tinha até já começado a turma, se eu não me engano. Tava para começar. Então não deu muito assim tempo de eu pesquisar. Falei, é um conteúdo que vai ensinar sobre isso, é o que eu quero saber, tem uma metodologia prática, então para mim faz sentido. Legal. E aí eu entrei. E, cara, você é muito novo. Eu tenho 29 também, sou muito novo. Mas você tem 26 anos. E, cara, a gente é amigo, a gente tem até um projeto juntos. Que a gente vai falar hoje também, mas... Como é que... De onde surgiu essa ideia? Porque assim, você tem seus negócios, você tem suas empresas, você é um cara muito sacudido, digamos. Muito empreendedor, muito visionário. E logo muito novo, alcançou um sucesso espetacular, mas veio de uma trajetória não tão... espetacular quanto é hoje, né? Tem todo um background, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas do nada você falou assim, vou pegar o dinheiro que eu tenho dentro do que eu ganho com o empreendedorismo, que entrou na minha pessoa física e vou diversificar porque tu viu teu pai trabalhando com isso, sendo corretor de imóveis por um período da vida dele.
E aí eu quero te fazer uma pergunta importante. A gente está falando aqui que se você é empresário, o teu principal negócio não é leilão, tá certo? Uhum, sim. Então você não está muito interessado em compra para revenda. Estou equivocado? Exato. Meu foco é renda passiva. Renda passiva. Então quando você entrou lá na T6, lá atrás tem o quê? 2 anos já? Por aí. Acho que menos, né? Menos. 1 ano e meio? É, por aí. 1 ano e meio. Você estava pensando assim, cara, posso comprar para vender, posso comprar para alugar. E por que você chegou à conclusão que para você a melhor estratégia é a renda passiva? Show. Acho que antes de eu entrar nessa questão da renda passiva, eu acho que é bom eu aprofundar do que eu acredito, do porquê que o mercado imobiliário é um bom negócio para se investir. Tá? Então, assim, primeiro, na nossa faixa etária. Né? Então, assim, eu tenho 26, você tem 29. Eu vejo pouquíssimas pessoas da nossa idade falando de investir em imóveis ou interesse em investir em imóveis. Então, eu falei, é um mercado que ele é dominado por pessoas mais velhas e poucos jovens têm interesse nisso. Aí eu já vi uma brecha. Quer queira ou quer não, o mercado imobiliário é o maior mercado do mundo. Se você pegar e estudar, o mercado que mais formou milionários foi o mercado imobiliário. Então eu falei, peraí, então é um mercado gigantesco, que tem pessoas que estão nesse mercado, mas pouquíssimas pessoas novas estão inseridas ali. Então eu falei, aqui eu já consigo ter um diferencial, porque poucas pessoas da minha faixa etária estão nele. Então eu consigo entrar e ver coisas que a maioria dessas pessoas, por terem um background diferente ou histórias diferentes, não enxergam e vice-versa. Então eu posso aprender com essas pessoas e eu também posso trazer meus conhecimentos para aplicar nesse mercado imobiliário. O segundo ponto é que o mercado imobiliário ele é gigante, ele é infinito, mas ao mesmo tempo ele é finito. Como assim? Então meio que uma loucura minha assim. Se você pega e você vê o quanto de terra ainda tem para ser feita aqui no Brasil, ou em outros países, mas falando aqui de Brasil, tem muita área ainda não construída. Então você tem muitas oportunidades para você construir. Né? Então eu vejo que é um mercado que ainda tem muito potencial. O segundo ponto dessa questão da infinitude do mercado imobiliário é que é um dos únicos mercados onde você pode investir em outros mercados através dele. Então o que eu quero dizer? Vamos supor que você acredita que o papel vai se valorizar. Eu posso investir no mercado de papel, no mercado de celulose, através de imóveis. Por exemplo, se eu comprar terrenos, se eu comprar apartamentos próximos a uma fábrica de papel e celulose, porque eu acredito que o papel e celulose vai crescer, naturalmente vão ter mais contratações para essa empresa. E aí, naturalmente, os meus terrenos ou os meus apartamentos vão apreciar por estarem próximos a essa fábrica de papel e celulose. Então, um exemplo que eu digo é, por exemplo, se você pega agora o estado do Amapá, foi previsto ali que vai ter a descoberta de petróleo, né, e será o estado mais rico em arrecadação do Brasil se o plano do governo se concretizar e for feita essa extração. O que vai acontecer com os terrenos na região do Amapá? Valorizar de uma forma absurda. Então você consegue aportar e investir no mercado imobiliário, mas também ser correlacionado a outros mercados. E eu sempre gostei de ter o controle sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, quando a gente investe, por exemplo, em ações, eu não tenho controle sobre quem vai ser o novo presidente daquela empresa, eu não tenho controle sobre o que a diretoria financeira vai fazer. Então, no mercado imobiliário, eu consigo determinar qual vai ser o futuro daquele ativo que eu comprei. Você que faz a gestão do ativo. Eu que faço a gestão. Então, muita gente fala que não é um imóvel algo tão líquido, né? Eu discordo também, porque você consegue, por exemplo, hipotecar no banco, você consegue locar, você consegue vender. Então, você tem múltiplas possibilidades para aquele mesmo tipo de imóvel. Então, eu falei, é um mercado infinito. Só que, ao mesmo tempo, ele é finito. Por que ele é finito? Porque existem certas localizações que você não consegue mais construir. Então, naturalmente, isso faz com que aquele imóvel sempre se aprecie e se valorize. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma imensidão de oportunidades e muita oferta ainda a ser construída, eu tenho certos comportamentos, certas travas que vão fazer aquele imóvel sempre se valorizar se eu souber escolher a região certa com os drivers certos. Então, em cima de tudo isso, eu enxerguei, é um mercado com muita expansão, muita oportunidade e poucos jovens estão ali estudando, se interessando sobre esse tema. E naturalmente a oferta vai ser grande e a minha geração, que é a próxima geração assumir, pouca gente está olhando. Eu falei, tem muita brecha para entrar aqui. Então, esse foi o racional que eu olhei para, vale a pena eu investir no mercado imobiliário. E sabe o que é interessante disso que você está trazendo? Não só eu gostei desse conceito de
ser infinito e finito ao mesmo tempo, e concordo com ele. Uma questão que é muito interessante isso que você está trazendo é que é um mercado que ele é completamente... Ele não tem métrica, ele não é metrificável. Então, quando você fala, por exemplo, que ele é o maior mercado do planeta, ele é o maior mercado do planeta, ponto. Só que não tem dados, não tem como metrificar quanto vale cada pedaço de terra, quanto vale cada imóvel disponível hoje no mundo, quiçá no Brasil. Então, é o maior mercado no mundo, só que ele é um mercado que é um mercado que a nossa geração não enxerga, porque a nossa geração está acostumada com dados, com data, informação, todo tipo de informação que a nossa geração puder colher, ela vai colher para tomada de decisão. Exemplo, Bitcoin tem valor, tem market cap, tem valor de mercado. Dólar, valor de mercado. Ouro, valor de mercado. Ação, valor de mercado. E é metrificável. É quantificável, é passível de ser quantificado. O mercado imobiliário não é. Um ativo especificamente pode ser. Só que quando você olha para o macro, ou seja, para uma região como essa que você acabou de falar, Amapá, que tem um potencial interessante agora a partir dessa descoberta recente. Não dá para metrificar qual que vai ser a evolução do mercado imobiliário naquela região. Dá para você olhar individualmente por ativo, se você conhecer o mercado da região. Mas se você tivesse uma métrica de valorização do estado inteiro a nível de mercado imobiliário, as pessoas iam se assustar. Assim como elas se assustariam em outras regiões também. Sim. Mas é interessante porque isso afasta a nossa geração que está muito habituada também a ter dado. Tem informação. E aí jogar nessas, não vou falar incertezas, mas nessas cegueiras do mercado é o que faz com que ele seja interessante. Porque, a meu ver, com maior a eficiência do mercado, menor o teu ganho. Quanto menor a eficiência do mercado, maior o teu ganho. E o mercado imobiliário, especialmente dos imóveis de leilão, ele é um mercado muito ineficiente. Por isso que você tem na contraponto, né, inversamente proporcional, uma possibilidade muito interessante de ganho. Eu concordo assim, 200% com o que você falou em relação a isso. E aí eu também quero aproveitar assim, acrescentar uma constatação que eu tive nesses últimos anos. Né? Antes mesmo de eu começar a investir em imóveis, eu ouvi muita gente falar, mas imóvel não dá certo, ou por exemplo, vai ficar vazio. E o que acontece? Eu acho que o mercado imobiliário ele sempre passa por ciclos transformacionais muito rápidos. Por quê? Porque é um mercado que acompanha as tendências de consumo e comportamento das pessoas de forma direta. Então, tipos de imóveis que eram extremamente valorizados há 2 gerações anteriores atrás, hoje eles não têm um aspecto de valorização. Então, mas o imóvel em si, ele sempre vai ter um valor. Então, na minha visão, o que você tem que fazer é olhar um imóvel que hoje ele está depreciado por algum fator e como você consegue transformar aquele bem, já que você é o gestor e você tem o poder para fazer isso, né, em algo que chame mais atenção e gere mais desejo. Então, eu vou dar um exemplo claro aqui do que aconteceu na época da C19, né? O meu pai, ele é corretor de imóveis comerciais. Ele era corretor com foco em imóveis comerciais. C19, Covid, tá, gente? E ele focou na região do Largo 13. Para quem não conhece São Paulo, o Largo 13 é o segundo maior centro de compras de São Paulo, só perde para 25. Uma loja ali, antes desse período, o aluguel médio ele era de 60, 80 mil reais, você tinha que dar 1 milhão de luvas para entrar. Luvas, para quem não sabe, antes de você assumir o contrato de locação, você tem que pagar ao proprietário 1 milhão pelo direito de você ter aquele ponto. Quando veio o Covid, na hora aquele mercado morreu. E quando passou, não foi possível mais encontrar aquelas locações naquele valor, porque as lojas já não queriam mais aquele tipo de imóvel. Por quê? Porque o mercado mudou. O que começou a ser mais preterido agora? Galpões, por exemplo. Porque com o crescimento do online, esses lojistas entenderam que eles não precisariam ter um ponto físico com um custo fixo muito alto, mas eles têm que manter o estoque em algum lugar. E aí galpões se valorizaram. O que alguns proprietários fizeram naqueles imóveis que tinham um aluguel muito caro e que agora era impossível alugar naquele valor? Fracionar aquele imóvel em pequenos lotes. Pequenos galpões. Em pequenos boxes, por exemplo. Pequenos boxes. Então,
O imóvel, ele continuou tendo valor, ele está no mesmo lugar e hoje o proprietário até ganha mais do que ganhava no passado. Porque se você for pensar, ele ganhou em eficiência de metragem, porque ele diminuiu a metragem, ele pode cobrar mais caro do que alugando espaço por completo. Ele deu a possibilidade de um pequeno lojista que ele não teria condições de estar naquele centro comercial com um fluxo de pessoas entrar, porque ele entendeu que aluguéis de 60, 80 mil reais para um mono-usuário já não eram mais compatíveis para a realidade de hoje. Então, não é que o imóvel não dá certo, mas você tem que enxergar as tendências de mercado, o que está acontecendo, para você criar um uso específico para valorizar e você ter a sua rentabilidade. Então, por exemplo, sei lá, você pega casas na praia. Todo mundo antes, pelo que eu saiba, a geração lá dos meus pais, o sonho da grande maioria era comprar uma casa na praia. Então, você tinha uma casa na praia e você tinha muita liquidez. Hoje em dia, essa liquidez tendeu a diminuir. Mas aí você tem um advento do Airbnb. Então, com o Airbnb agora você consegue ter uma rentabilidade melhor do que você tinha no passado, desde que a sua casa esteja configurada para receber locações. Então, o tipo de uso e a forma como você rentabiliza aquele bem vai mudar. Isso sempre vai mudar. Acho que a cada 20, 30 anos tende sempre a mudar. Agora, se você é uma pessoa antenada, você sempre vai conseguir surfar muito bem e ter retornos assim fantásticos. E com o advento da geração mais nova não ligar tanto para imóvel. Eles querem a comodidade, eles querem a facilidade e eles não querem a burocracia. E, na visão deles é muito difícil ter que estudar, cartório e tal. E é justamente aí, por essa percepção de que o esforço é alto, e na verdade não é. Eu tinha essa impressão que também era muito difícil comprar um imóvel, estudar, e vendo lá no Eli eu vi que seguindo um processo é muito tranquilo. Tem muitas oportunidades de mercado, porque a geração nova não quer entrar. Quem domina isso já está saindo, né? A geração mais velha, e aí você tem uma imensidão de oportunidades para explorar. Porque a gente está num período de transição de gerações. Rapaz, tem certeza que você tem 26 anos? Entenderam a técnica? Entenderam por que ele está aqui? O Arthur, aluno do Eli, aluno do Elite. Cara, sou muito fã seu. Obrigado. Faz muito sentido isso que você tá falando, porque o ativo imobiliário, ele está sempre ali. O uso dele depende muito da criatividade do dono. Esse imóvel mesmo, quando a gente estava. Salvo engano, acho que o atual locador desse imóvel aqui era um box de CrossFit. Transformou em um estúdio. Sabe? Então, depende muito da criatividade, depende muito da demanda e depende do que você enxerga de mercado. Quanto mais você conhece o mercado, não necessariamente apenas imobiliário. Porque aqui, por exemplo, é um estúdio de locação para, em regra, infoprodutores, pessoas que querem criar alguma coisa de audiovisual, etc. e tal, gravar algum vídeo. Então, o pessoal que alugou aqui enxergou que existia dentro, porque ele está se valendo do mercado imobiliário para construir um negócio de locação de espaço e uso para, por exemplo, podcast, gravação de lançamentos, etc. e tal. Então, de fato, usar a criatividade para o teu ativo, que sempre vai estar lá, e com essa tendência e modificação ao longo do tempo, isso vai surgindo. Quer outro exemplo? Aqui, há 5 anos atrás, quem falava podcast? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Tá entendendo? Então, quem está antenado consegue utilizar dos seus ativos imobiliários de uma forma muito mais inteligente do que quem não está. E aí você comentou de imóvel na praia, Airbnb, eu tinha puxado a sardinha lá para entender, porque você é um cara que é empresário, faz lá seu dinheiro com a sua empresa, tem que estar focado na empresa, porque o empresário que não olha para a tua empresa, a empresa morre, ponto. Você pensou em diversificar no mercado imobiliário, mas você falou assim, eu vou para renda passiva. Por que vai para renda passiva, Arthur? Como eu tenho a minha atividade principal, eu sempre vi os imóveis como um fator de segurança, né? Então eu penso que eu comprar os imóveis hoje e manter esses imóveis bem locados, eu consigo pensar numa aposentadoria só com imóveis, por exemplo. E do segundo ponto, eu ganho na apreciação. Porque hoje, na minha visão, não é o melhor timing para você comprar e vender. É óbvio que você consegue fazer excelentes negócios, excelentes oportunidades. Eu já fiz flipping, por exemplo. A gente pode até falar de um flipping que eu fiz mais para frente, imóvel no Rio Grande do Sul. Só que com o cenário de juros alto e com a diminuição da taxa de natalidade, eu acredito que hoje as pessoas pretendem mais a comodidade e fica mais difícil para elas comprarem, né, pelos meios convencionais, sem ser por leilão. Então, para eu vender, eu teria que vender aquele imóvel a um valor menor do que o que eu gostaria de lucrar, então compensa mais eu alugar, eu ganho na locação, rentabilizo aquele ativo, como eu compro barato, eu consigo ter uma rentabilidade alta, e aí quando o cenário de juros vira, que
isso historicamente, a gente sempre tem ciclos de taxa de juros, quando os juros ficam lá embaixo, aí você consegue vender caro. E aí você ganhou aquela apreciação... Ao longo do período... Mais alocação. Mais alocação. Alguns imóveis eu pretendo vender, né, futuramente quando a taxa de juros cair, eu rentabilizo agora, e outros eu vou deixar para sempre. Né? Porque existem alguns imóveis em localizações específicas que dificilmente você vai ter uma mudança negativa naquela região. Só tende a valorizar. E se só tende a valorizar e você não tem urgência da venda, não tem por que você vender. Agora, se há um imóvel que eu vejo que o potencial de valorização já foi atingido por fatores naquela região, aí eu vendo. No futuro, mas não agora. Então essa é mais ou menos... Lógica da coisa, tá? É isso que eu penso. Porque você tem que... No fundo você tem que comprar quando ninguém quer comprar e você vende quando ninguém quer vender, né? Porque aí você consegue comprar muito mais barato e aí você vende lá no topo. Né? Então é você conseguir surfar essas ondas. Então, na minha visão, hoje a melhor oportunidade para quem tem um pouquinho de dinheiro ou para quem juntou uma entrada para comprar um imóvel é agora. Porque agora você tem uma oferta gigantesca de boas oportunidades, né? E poucas pessoas ali realmente investindo indo atrás. Então a brecha para você começar, ou para você que colocou o pezinho, agora é hora de você pisar no acelerador, na minha visão. Eu partilho da tua visão e concordo totalmente com você. Sabe, eu tenho refletido muito sobre renda passiva e renda ativa, porque quando a gente fala de flipping, de comprar imóveis de leilão para revender, cara, querendo ou não uma renda ativa. É um trabalho, não é investimento só, né? Porque você tem que botar hora trabalhada, análise digital, reforma, venda, você tem que botar esforço. Não é como, por exemplo, uma renda fixa que você bota dinheiro lá e esquece. Para você ter uma rentabilidade acima da média, que é 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, você tem que colocar trabalho. E aí eu acho que, a depender do tamanho do teu patrimônio e a depender do volume que você gera com os seus negócios que não estão necessariamente relacionados com o mercado imobiliário, não faz sentido você investir horas em trabalhar o imóvel para venda, sendo que você pode justamente colocá-lo para alugar, começar a rentabilizar acima de 1% ao mês, em muitos dos casos, e lá na frente vender com a valorização, a apreciação que você estava comentando. E eu acho que isso faz muito sentido. Eu já fui muito criticado, inclusive, nas redes sociais por defender isso, mas é uma tese que eu acredito muito, porque eu acho que nem tudo é flipping. Comprar para revender, comprar para revender. Eu não acho que que o mercado imobiliário, especialmente leilão, está ligado a isso. Eu acho que você tem que ter uma carteira diversificada de ativos. Então, quando você compra um imóvel de leilão, você tem que pensar que este imóvel aqui eu pretendo vender, porque ele é um imóvel que pode ser atrativo para venda. Este outro aqui, por exemplo, eu quero colocar para alugar, tradicional, Airbnb, seja lá o que for. Então, você tem que ter uma mescla. Evidente, para quem está construindo patrimônio, para quem tem pouco capital, eu acho que sim, o caminho é comprar para revender. Tá? Então, se você tem pouco capital, lá 30, 40, 50, 100 mil reais, não pense em renda passiva. Concordo. Use o seu dinheiro para comprar, para revender. Agora, se você já tem algo lá para 3, 4, 5, 6, 8, 15, 20 milhões, não fique pensando em só comprar para revender. Também pense na estratégia da renda passiva. E, Arthur, vamos falar agora do caso emblemático. Ó, já deixa teu like aqui, tá? Deixa teu like aqui, porque esse caso é emblemático. Tu arrematou um prédio, Arthur. Foi. Cara, que história é essa que tu arrematou um prédio? Explica pra galera um pouquinho sobre isso. Não, vai ser um prazer. Inclusive, tá convidado para ir lá ver a obra, tá? Vamos gravar na obra? Vamos gravar na obra. O segundo andar já tá quase pronto. Querem que eu grave na obra? O segundo aí já tá quase pronto. Comenta aí, ó. Bom, foi uma loucura. Assim, eu sempre gostei do risco, né? Esse foi um risco até um pouco maior, não pelo aspecto da arrematação, né? Porque, eu estava muito seguro em relação à parte jurídica e tudo que estava acontecendo, até pelo curso, né? E eu já tinha comprado mais alguns outros imóveis antes, né? Mas pela parte de obra, porque eu nunca tinha feito uma obra... Tão grande. Tão grande, Eu só tinha feito coisa básica, trocar piso, pintura ali, né? Mas qual foi o racional por trás dessa aquisição? Então, historicamente, eu percebo que imóveis maiores no leilão tendem a ser... deixado de lado, né? Eu vejo que imóveis de alto padrão, você tem um público específico que procura, então, sei lá, casas, por exemplo, em Alphaville, nesses grandes condomínios, você tem uma concorrência muito grande, de um público seleto, mas você acaba tendo.
E imóveis populares. Você tem muita gente disputando imóveis populares. Imóveis num range entre esses dois ou com um tipo de configuração diferente, né, imóveis com uso que não está tão claro, não está tão tangível, você vê muitos aí sem lance. E aí quando eu olhei aquele prédio, eu falei, opa, aqui faz muito sentido em cima da minha tese de investimento hoje pensando na renda passiva. Tá? Então, o que era aquele prédio, Vitor? É um prédio na zona sul de São Paulo, próximo ali ao aeroporto de Congonhas, está a 15 minutos do aeroporto. E era um prédio de térreo mais 3 andares. Tá? Era uma gráfica, era um imóvel que era uma gráfica. E essa gráfica estava em vão livre. E um prédio desocupado, e eu falei, olha, tem toda a estrutura aqui já pronta, né, para fazer um prédio residencial. O mais caro é justamente você fazer a fundação, fazer a estrutura para sustentar aquele prédio e o terreno. Então, pelo valor que eu comprei, o prédio, eu consegui ainda comprar parcelado, né, eu paguei 25% de entrada e mais 30 parcelas, né, num prédio que eu paguei 1 milhão e 100, eu não conseguiria nem pagar a estrutura que está ali. Cara, tu comprou um prédio por um preço abaixo do que seria a compra do terreno, mais montar a estrutura que já estava montada. Isso, exatamente. Só a estrutura para fazer a fundação, que lá é pré-moldada, não teria como fazer por aquele valor. Sem contar a questão de onde ele está, o valor de terreno, a proximidade das coisas. Então eu falei, pô, o prédio hoje, como ele está aqui, desse jeito, ele já vale uns 3 milhões. Se eu conseguir gerar uma receita dentro desse prédio aqui, que me permita ter um fluxo de caixa maior, eu já consigo valorizar esse ativo para 7 milhões, 8 milhões. Eu falei, o que eu posso fazer aqui para valorizar esse prédio? Eu falei, pô, já tenho toda a estrutura aqui, eu vou fazer estudos residenciais. Por quê? Pelo menos aqui em São Paulo, e acho que isso é um fenômeno que se repete também nas grandes capitais, tá? Vem muita gente para cá para trabalhar, e essas pessoas elas querem a comodidade e a praticidade. As famílias diminuíram, então imóveis muito grandes ou com custo condominial alto, eles ficam defasados, você não consegue ter uma liquidez. Então a pessoa ela quer algo que caiba dentro do orçamento dela. E com as taxas de juros altas, as pessoas têm dificuldade em comprar, então elas vão para a locação. Porque eu tenho que morar em algum lugar. Eu não tenho opção de fazer alguma coisa sem morar em algum lugar. Eu posso, ou o imóvel ser meu, ou eu vou alugar, mas eu tenho que morar em algum lugar. Então, São Paulo é uma cidade que muita gente vem para cá para trabalhar, então ele tem que alugar de qualquer jeito. Aí eu falei, pô, assumindo aqui o custo de obra que eu vou ter nesse imóvel, eu comprei ele parcelado, eu consigo gastar 1 milhão mais ou menos aí para deixar esse prédio já todo mobiliadinho, e eu consigo fazer 6 apartamentos por andar, então eu teria 24 apartamentos. Cada apartamento, você não consegue alugar um apartamento aqui em São Paulo, mobiliado, dentro de uma zona boa, próximo ao metrô, por menos de R$2.000. Assim, é impossível, ainda mais mobiliado. Então eu falei, pô, se eu cobrar aqui 2.100, eu vou ter fila de espera. Como o condomínio inteiro vai ser meu, vamos colocar 2 vezes 24 dá 48, então eu vou ter 48 mil por mês. Num imóvel que eu paguei 1, coloquei mais 1 de reforma, só que esse 1 que eu coloquei aqui para comprar, eu comprei parcelado. Então, na verdade, o próprio aluguel vai pagar. Então, eu vou ter desembolsado, por exemplo, 400 mil, né, das parcelas, mais 1 da reforma, para ter 24 apartamentos. Né? Sendo que cada apartamento eu consigo rentabilizar por baixo em 2 mil, mas assim, o valor médio de locação naquela região é de 2,5. Então, mas eu coloquei 2 mil para ser conservador nessa expectativa de retorno. E no pior dos casos, eu consigo pegar esses 24, vendo, por exemplo, 6 apartamentos a 200 e poucos mil, que é um valor totalmente ok aqui para São Paulo. É bem abaixo. 200 mil você acaba pegando apartamentos em regiões periféricas. Então, eu estou a 10 minutos do aeroporto de Congonhas, de carro. Muito perto. Então, colocando 250 mil por apartamento, eu já recupero todo o valor que eu coloquei e ainda tenho 18 apartamentos ad eternum de locação. Né? Então, o racional por trás dessa arrematação foi essa. Eu falei, pô, eu vou alugar tudo. Como o prédio inteiro é meu, eu posso deixar um andar para Airbnb. E alugo os outros 18 na locação mensal. Se eu ver que a Airbnb deu certo, bombou, porque está perto também da Expo Imigrante, deixa o prédio inteiro para Airbnb. Putz, está dando dor de cabeça para gerenciar os 24 apartamentos. Eu vou lá e vendo o prédio inteiro, por exemplo, unidade por unidade,
porque eu consigo individualizar e cada um ter o seu próprio registro. Então eu tenho múltiplas oportunidades que eu consigo fazer dentro daquele ativo. Então a ideia foi essa, eu fiz todas as contas, eu coloquei todos os cenários e não tinha como perder dinheiro. Era impossível perder dinheiro. Impossível. Até se você vender do jeito que tá, você não ia perder dinheiro. Esse que é o ponto. Eu até fiz um estudo, eu falei, pô, eu consigo alugar por quanto? Primeiro eu olho o imóvel, né? Do jeito que tá. Para quem faz sentido esse imóvel? Esse imóvel fazia sentido para academia. Porque você é um prédio grande, tudo em vão livre. A academia não gosta de imóveis com colunas, né? Porque eles têm equipamento pesado. E como era uma gráfica, tinha maquinários muito pesados. Então já tinha uma estrutura excelente para você colocar anilha e altero. Aí eu procurei diretores comerciais de academias, procurei as maiores redes, né? Tipo Smart Fit, Blue Fit. E eu já tinha recebido proposta de locação por 15 mil. Sem fazer nada. Então, se eu pegasse e locasse por 15 mil pelo valor que eu paguei, eu comprei parcelado, eu já teria mais. Você já estava tendo mais de 1%. Eu já teria mais de 1%. Eu falei, pô, então eu já tenho algo garantido aqui, então já estou seguro em relação a isso. O que eu posso fazer para melhorar que vai me dar uma apreciação melhor daquele patrimônio? Aí eu segui pela linha do residencial, que na minha visão é uma tendência muito forte, pelo menos aqui em São Paulo. Não posso falar sobre outras cidades, mas aqui, você entregar estúdios mobiliados para as pessoas já morarem, entrar em corpo do corpo, você colocar sem burocracia, vincular contas, internet, você vai ter uma fila de espera. Cara, você sabe que é muito interessante isso que você está trazendo? E eu posso te falar, eu acho que vai dar muito certo a Airbnb aí por uma tese que eu fiquei sabendo um tempo atrás. Tem um rapaz que eu conheci em um evento chamado, acho que Kitnet Terra Preta, não sei se você já ouviu falar. Sim. Super viral no Instagram. Então, inclusive, um abraço aí para ele, que eu conheci ele no evento. Que ele tem um imóvel num lugar, eu não lembro exatamente, mas é tipo Atibaia, mas mais para lá ainda, de Atibaia. E ele aluga no Airbnb, cara. Não tem nenhum potencial turístico, digamos, não tem nenhuma exploração de... Não tá próximo a um centro comercial, não tá próximo a nada, não tem turismo ali. E ele aluga no Airbnb, acredita? E ele falou que ele aluga mais pelo Airbnb do que muitas vezes na locação tradicional. Caramba. Então, capaz de você estando ali próximo, você vai atender uma demanda de uma galera muito interessante. Evidente, eu deixaria alguns para locação tradicional também, né, para ter uma segurança do que está acontecendo ali no primeiro teste, e vai testando no Airbnb. Deu muito certo, troca tudo para Airbnb e mete ficha nisso. O plano é assim, é sentir. Vamos deixar um andar para Airbnb, deixamos o resto ali para locação mensal e ver como é que está a proporção. Pô, o Airbnb tá dando uma rentabilidade muito melhor do que a locação mensal. Então vamos converter mais 3 apartamentos para Airbnb, vamos ver se a proporção... O legal é isso, que quando você controla o ativo, por isso que eu acho que é tão legal investir em imóvel, porque quando é seu, você tem essa flexibilização e essa autonomia para fazer o que você quiser. Agora você vai pegar e vai investir num fundo imobiliário. Como é que você vai direcionar o que aquele gestor de fundo vai fazer? Quem toma a decisão é o gestor, né? E posso te falar, muitas vezes o gestor, é claro, é evidente, tem excelentes fundos, mas muitas vezes em vários fundos fundo de tijolo que tem por aí, cara, às vezes o cara ele entende de mercado imobiliário relacionado àquele tipo de ativo que ele está gerindo, mas ele não enxerga o mercado imobiliário no geral, porque ele é um cara muito mais de mercado financeiro do que necessariamente de mercado imobiliário. Então, é interessante você ter o controle dos teus imóveis na tua mão sempre. Eu gosto muito disso também. Mas, Arthur, tem uma pergunta para te fazer. Acho que a galera que está aqui também deve estar com essa dúvida. Como é que você olhou esse imóvel e falou assim, eu consigo transformar esse prédio de comercial para residencial em São Paulo? Qual que foi o insight? Eu sempre gosto de olhar a parte legal e burocrática de qualquer imóvel que eu vá entrar, porque você tem que respeitar uma série de leis em relação a zoneamento e uso, né? Então, a primeira coisa que eu olhei, eu fui lá no GeoSampa. Para quem não sabe, o GeoSampa é um site da Prefeitura aqui de São Paulo, onde você consegue saber tudo sobre qualquer imóvel, tá, pessoal? E eu coloquei o endereço. Fica a dica aí, então, GeoSampa, hein? E aí, você vai ver as leis de zonamento daquele bairro. Então, eu vi lá, eu falei, puta, esse imóvel eu posso fazer tanto comercial quanto residencial. Ele permite essa transformação de uso. Eu falei, então, aí tá ok. É importante você verificar isso, Vitor, porque às vezes você compra um imóvel comercial para transformar em residencial, mas não tem essa permissão, seu imóvel fica irregular. E naturalmente, o que isso faz com que aconteça? Seu imóvel seja depreciado no mercado convencional. Aí eu falei, opa, beleza, dá para fazer. Aí eu vi o imóvel e falei, a estrutura aqui está muito boa. Então eu não vou ter que trabalhar em refazer essa estrutura, a fundação já está feita. É só entrar com a parte de alvenaria e fazer as divisórias e colocar a mobília por si só.
E aí tem uma curiosidade, que aí hoje eu vejo que eu dei muita sorte, mas eu poderia ter um azar gigantesco. Por isso que eu acho que é muito importante, pessoal, vocês saberem o que vocês estão fazendo e terem a parte do estudo. Isso aí eu não olhei, porque eu nem passou na minha cabeça na época. Hoje em dia eu faço para todos os imóveis que eu vou arrematar. Pelo próprio GeoSampa, vocês conseguem ver os planos de expansão de São Paulo. E quando São Paulo vai expandir ou vai fazer alguma grande mudança, alguma grande obra, o que acaba acontecendo? Desapropriação. Então, por 50 metros, aquele prédio não foi desapropriado. Aquele prédio não foi desapropriado. Vai ter uma grande expansão no bairro ali. E aí eles já tinham até comprado parte das casas. Lá? Eles vão fazer o alargamento de uma avenida. Então tem a avenida ali, Jorge Corbusier, que é a avenida principal do bairro, onde fica a sede do Itaú. E ela vai ser prolongada e vai passar a 50 metros do imóvel. Então nesse meio do caminho tinha um córrego, eles vão fechar e tinham várias casas, tinha alguns comércios. Eles já pagaram o sinal para a maioria dessas pessoas. E se eu tivesse comprado sem saber disso, estando naquela região, eu ia ser desapropriado, ia ser pelo valor venal daquele imóvel, né? Então... Que era mais baixo do que você... Era mais baixo do que o que eu arrematei, exatamente. Nossa. Então, é uma dica que eu dou... Tudo bem que tem uma questão que dá para discutir, né? Mas... Vai naquela briga, exato. Mas aí você ia demorar mais tempo, né? Então, assim, sempre olhem isso aí também, tá, pessoal? Para apartamento, é mais tranquilo, né? Porque, já tá... Para apartamento é muito pouco provável que façam uma desapropriação. Agora, casa e imóveis comerciais, aí tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhada porque você corre esse risco de acordo com um plano de expansão já vigente, né? Então, foi assim que eu conferi. E aí eu fui em loco, fui vendo as situações e eu falei, não tem como perder. Porque você pega, hoje o CUB... Em São Paulo está o quê? Explica para o pessoal o que é o CUB. CUB é o custo unitário de construção. Então ele leva em consideração qual que é o custo mínimo para você construir um imóvel. Sem contar o terreno, o valor do terreno. Você não conta, por exemplo, muro, esse tipo de coisa. É literalmente a parte bruta da obra. E o CUB hoje está na casa de 2.000 e pouquinho. Então, só de área construída ali, eu tenho 800 metros. Então, 800 vezes 2.000, a gente está falando de 1,6. Né? Então, só de CUB. Só de CUB, 1,6, sem contar o terreno. Né? E ali eu já tinha acabamentos um pouco melhores, porque é uma laje pré-moldada, enfim. Então, eu falei, não tem como perder. Não tem como perder. Então, isso é uma dica que eu também dou para vocês, pessoal. Quando vocês forem considerar a compra de alguns imóveis, tô em dúvida aqui, dá uma olhadinha no CUB. Né? Porque... se você está comprando abaixo do CUB, a não ser que aquela região seja extremamente desvalorizada, mas aí se for extremamente desvalorizada, você vai saber só de você olhar o Maps ou você ir lá. Sim. Né? Não tem como perder, porque você está comprando um imóvel pronto, acabado e perfeito. Por um custo mais baixo do que construir ele. Só a parte bruta, sem contar o valor do terreno. Sem contar a fração do terreno, no caso de um apartamento. Então, espetáculo. Então, são coisas que eu gosto de olhar e analisar. E a gente pode perceber aqui que você é um cara que pensa muito fora da caixa, né? E assim, olhar, evidente, seu pai tem a sua experiência no mercado imobiliário, com certeza contribui muito contigo nesse aspecto, em vários temas, mas em 1 ano e meio você está discutindo o CUB aqui numa mesa, falando de um tema que você não tinha o menor domínio há pouquíssimo tempo. Isso aí só foi possível pela comunidade. Porque, exato, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, mas por estar ali no Eli e depois entrar no Elite, você acaba tendo contato com pessoas que têm uma dominância gigantesca sobre diferentes áreas dentro do mercado imobiliário. Então você acaba conectando um ponto ali com o outro, você vai no evento, você vai conversando e você entende e o seu campo de análise fica muito maior. Muito mais rico, né? Muito mais rico. Então a tomada de decisão fica muito mais fácil. Porque você tem o conhecimento de construção. Agora, no início eu não olhava a construção. No início eu olhava só, por exemplo, a valorização do mercado, ou quanto estão os anúncios. Aí depois, quando eu aprendi esse conceito do CUB, eu falei, realmente, tudo que tiver abaixo do CUB, você pode comprar. Se você tiver numa região minimamente ok, você sabe que aquele imóvel tem uma demanda, você consegue fazer algum uso, seja de locação ou ter um público interessado, acabou. Você não tem como você perder dinheiro. E aí a filtragem fica muito mais eficiente, a tomada de decisão fica mais fácil. Então, ao invés de eu conseguir olhar, por exemplo, 10 imóveis por semana no meu tempo livre, eu já consigo colocar um filtro prévio
E aí eu consigo já filtrar imóveis só abaixo do CUB, por exemplo. Que aí tá lindo, tá lindo. Então, você se cercar de pessoas, estar em grupos como esse, aceleram muito a sua velocidade de retorno e o conhecimento que você pode adquirir. Não só para o mercado imobiliário, tá? Porque eu aprendi muita coisa com outras pessoas que estão ali, que já vieram aqui nesse podcast também, que eu apliquei em outros conceitos, em outros negócios, para a minha vida como um todo. Então, uma dica que eu dou você cerque de pessoas boas, né? Porque você sempre tem o que aprender com elas. Excelente, cara, excelente. E tem mais alguns outros imóveis bem interessantes, né? Acho que são 8 arrematações, salvo engano. E tem apartamento em Moema, tem apartamento ali no Butantã, que a gente inclusive vídeo no canal. Final do ano passado. Foi dezembro, perto do Natal do ano passado. A gente gravou. Teve também outros que você já até comprou e revendeu. Tem um no Rio Grande do Sul, né, Arthur? Foi. Você podia comentar um pouquinho sobre esse do Rio Grande do Sul? Porque você é um cara que está localizado aqui em São Paulo. Acho que, não sei, não nasceu aqui? Nasceu? Não, eu moro aqui há muito tempo, tem 17 anos. Tá. Mas, cara, tá 17 anos aqui. De onde você tirou, do nada, vão arrematar um imóvel no Rio Grande do Sul e você tem que falar da desocupação desse caso. Boa. Vamos lá. Porque essa desocupação foi um espetáculo. Vamos lá. Bom, eu sempre foquei em imóveis judiciais. Tá? Foi onde eu acabei focando mais. E aí eu queria comprar um imóvel extrajudicial. Para quem não sabe, pessoal, tem essa diferença, imóveis judiciais e extrajudiciais. Eu não vou me aprofundar muito aqui. Você é formado em que mesmo? Administração. Administração, tá. E basicamente eu queria comprar imóvel da Caixa, né? Que é onde a grande maioria das pessoas começa ali. Eu não comecei por esse caminho. E São Paulo, eu vi que tinha muita concorrência. Eu falei, onde que eu posso explorar essa tese de comprar imóvel extrajudicial, onde eu tenho uma concorrência menor e de brinde, eu vou ver se eu consigo arrematar, reformar e vender o imóvel à distância, né? E aí eu já tinha um conhecimento do Rio Grande do Sul, né? Pelo trabalho que eu tenho, eu tinha algumas pessoas que eu conhecia que moravam no Rio Grande do Sul. Eu falei, entre eu pegar uma cidade completamente aleatória, deixa eu pegar onde eu possa ter alguém com um ponto de apoio, alguém que eu possa pegar, ligar para ver se o condomínio resiste, ir lá e dar uma olhada. E aí escolhi a cidade de Pelotas. E aí esse é o imóvel que estava ali no reloginho zerado da Caixa, para quem não sabe. Venda online, né? Isso, você chega e dá o lance. E era o imóvel que estava à venda por 80 mil. E aí eu via os apartamentos à venda ali e tudo girava na casa dos 140, 150 mil. Eu falei, com essa disparidade de preço não tem o que pensar. Se eu tivesse feito o CUB, eu também teria confirmado essa mesma coisa. Que na época eu não conhecia o CUB ainda. E aí eu comprei. Eu comprei esse apartamento, eu tinha falado com a ocupante, né? E eu aproveitei e falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou aí pessoalmente a gente conversar e marcar a desocupação. E aí no início foi engraçado, eu fui na casa dela. Ela até me ofereceu o chimarrão, tomei lá com ela. Tem foto disso. Cara, porque eu ri nesse dia quando você mandou. Depois eu te mando a foto pra você colocar aqui no podcast. Mas eu fui lá, ela me tratou super bem. Eu falei, beleza, vai tá tranquilo. Ela já falou que vai sair, ajudei, paguei a mudança dela, né? Pra ela reconstruir a vida dela em outro apartamento. Eu falei, pessoal, vocês estão aqui em Pelotas, vocês me ajudam? Tá tudo resolvido, tá? Amanhã ela vai sair, já paguei a mudança, então só acompanhem, peguem a chave que depois eu mando alguém para fazer a reforma, beleza? Tá tudo certo, peguei o voo. No que eu cheguei aqui em São Paulo, começa a ligação. Ela, Arthur, socorro, não sei o que, minhas coisas, o caminhão é aberto, vai pegar pó, não tem como, não sei o que. E o pessoal lá, né, o pessoal que me ajuda lá, tudo desesperado para ver como é que vai fazer, como é que vai resolver. No final das contas, deu tudo certo, pessoal. Passamos na loja de material de construção, compramos só uma lona para o caminhãozinho, ela ficou tranquila, ficou satisfeita, resolvida, me convidou de novo para tomar chimarrão e deu tudo certo. Mas é isso, assim, esse é até um medo que muita gente tem, né? Essa questão da desocupação. E assim, você sabendo conversar com as pessoas, tendo uma empatia, tendo o lado humano, se resolve tudo muito bem, porque essas pessoas, elas já sabem daquela constrição, ela já tem ciência do que vai acontecer. A diferença é como você vai lidar com isso. Você vai ser uma pessoa conciliadora, amiga e procurar entender e ter uma empatia, ou se você vai ser aquele cara carrasco. Porque se você for o carrasco, no fundo,
você vai atrair uma energia negativa para você e financeiramente vai sair mais caro. Vai sair mais caro, você vai demorar mais tempo, você vai ter um custo financeiro maior também. Então, desocupação, eu não tive nenhum problema até agora. Nenhum problema. Zero. Não, nenhum problema até agora. De apartamentos que estavam ocupados, não. Ocupados, não. Ah, Arthur, você já teve discussão em alguns casos? Sim, discussão judicial? Ok, mas eu nunca tive nenhum atrito ou algo que pudesse me gerar um problema ou uma demora numa desocupação. Muito pelo contrário. Eu acho que... E óbvio, pode acontecer, tá, pessoal? Não é que você não teve até agora, então não vou ter. Pode acontecer, mas vocês tendo essa paciência de conversar. E outra coisa muito importante, entender previamente a situação. Analisar o perfil do ocupante com antecedência, né? Conversar, às vezes, eventualmente, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, a história tende a ser muito mais fácil. Né? Então... E você vendeu esse apartamento? Vendi. Esse foi o único que eu fiz flipping. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que eu conseguiria dobrar o capital, o que me daria de aluguel. Eu teria 1% nesse imóvel tranquilamente. O aluguel ali era R$900, então eu teria até um pouco mais de 1%. Só que não valeria a pena eu manter a alocação desse apartamento para ganhar R$800, R$900. Eu falei, compensa mais eu pegar e flipar, porque está em outro estado. E uma dica que eu dou também é o seguinte, pessoal. Na minha visão, apartamentos muito baratos, que não têm um potencial de apreciação muito grande, não vale a pena você alugar. Aí eu sugiro você vender mesmo, fazer o flipping. Por quê? Porque se você parar para pensar, você como proprietário, você é responsável pela manutenção daquele apartamento. A gente está falando de aluguel de R$800. Arthur, você vai ganhar 800, 900 reais, você vai ganhar mais de 1%. Em termos de percentuais, está ótimo. Só que qualquer reforminha ou reparo que eu tiver que fazer, eu já como todo aquele retorno que eu tinha naquele mês. Enquanto se você pega um imóvel de maior valor agregado e você consegue ter o mesmo 1%, aquele mesmo reparo percentualmente tem um peso muito menor. Né? Então, na minha visão, apartamentos muito, muito, muito baratos, a não ser que você consiga comprar com descontos ainda maiores, que dentro do leilão isso é possível. Né? Então, por exemplo, sei lá, consegui comprar apartamento por R$50 mil, eu vou alugar ele por R$1.200, R$1.000, a gente está falando de 2%, 2%. Um reparo em um mês pontual, ainda vou ter, tudo bem. Agora, nesses apartamentos de menor valor, que você vai ter um aluguel de R$700, R$800, na minha visão não compensa você manter locado, por esse fator. Interessante. Né? Aí eu optei pelo flip e também pela questão de distância, né? Porque é uma coisa que... dobrou o capital nesse? Dobrei o retorno. Dobrei o capital, foi uma coisa de 2 meses. Coloquei ali, fiz a reforminha básica, eu tinha uma fechadura eletrônica sobrando aqui em São Paulo, mandei para lá, porque eu falei, vai ser o único apartamento com fechadura eletrônica no condomínio, que é um condomínio mais popular. E aí deu um charmezinho, coloquei armários básicos na cozinha e vendeu super rápido, pagamento à vista. Pagamento à vista. Excelente. Então foi... E você arrematou ele financiado ou à vista? Foi à vista, eu comprei ele à vista, um reloginho. E ainda assim dobrou? E ainda assim dobrou. Excelente. Ainda assim dobrou. Excelente. Então foi um case assim legal que eu falei, caixa é legal, só que tem que saber escolher. Mostra que dá para começar com pouco. Mostra que dá para começar com pouco, porque esse foi à vista, mas você tem várias oportunidades na caixa financiadas também, né? E dá para comprar e revender à distância. Dei uma procuração para a pessoa que mora lá e ela resolveu para mim, tudo tranquilo, tudo certinho. Então eu vi que tem essa possibilidade ainda também que me permite alçar voos maiores também, né? Vamos comprar um no Amapá? Bora, vamos lá. Cuidado, pessoal do Amapá. Você sabe que eu acho que eu não tenho alunos do Amapá? Se eu tiver, eles estão escondidos. Pois é, né? Cara, mas eu acho que eu não tenho alunos do Amapá, parando pra pensar. Eu tenho alunos de Manaus, eu tenho alunos de Roraima, eu tenho alunos do Pará, eu tenho muito aluno do Nordeste, mas agora parando pra pensar, Amapá eu acho que não tem. Já tem que fazer a convocação no grupo, aí pessoal do Amapá se apresente aí. Se tiver aluno do Amapá que tá ouvindo esse podcast, deixa nos comentários aí, porque eu preciso falar com você, cara. A gente precisa fazer negócio. Agora eu e o Arthur vamos fazer a rapa aí. Bora lá. Vamos levar um monte. Arthur, legal. Então a gente falou do teu prédio, falou desse apartamento. Vamos falar de mais um case e depois eu vou começar a fazer umas perguntas um pouco mais subjetivas pra você. Cara, tu também arrematou uma cobertura... É duplex ou triplex a cobertura que você arrematou? Lá é duplex. Duplex. Aqui é Chácara Santo Antônio, em São Paulo. Chácara Santo Antônio, isso. Conta um pouco desse caso, porque nós sempre falamos que bairros mais nobres... Chácara Santo Antônio, embora não seja um bairro super nobre, mas ele está muito perto ali do Brooklyn, não está distante também do... Dá para você chegar mais perto, ali de regiões mais nobres, mais prestigiadas da Zona Sul.
E você comprou logo uma cobertura duplex. Sem concorrência? Com concorrência? Foi judicial? Foi extrajudicial? Conta Show. um pouco. Vamos lá. Foi um imóvel judicial, tá? Sem concorrência. Foi um lance único, né? Parcelado. Ah, foi naquele esquema. Será que a gente conta o esquema? Você que sabe aí. Você que sabe. Quer contar pra mim? Deixa teu like. Deixa teu like que eu vou pensar se a gente Até o final do vídeo a gente conta se tiver muito like, pessoal. Mas eu peguei e comprei parcelado. Então, 25% de entrada e mais 30 parcelas como no prédio. Qual foi o racional para a compra desse imóvel? Eu paguei R$600 mil nessa cobertura. Né? 600 mil reais? 600 Tem mil quantos reais. metros quadrados? Tem 300 metros quadrados. Tem 300 metros quadrados, E foi mais ou menos essa conta que eu fiz, entendeu? Não, peraí, você pagou... Eu não tô Não, peraí, só pra eu ver se eu não tô louco. Você pagou R$500 o metro quadrado? Foi tipo... Foi isso? Não, porque se fosse R$1.000... Não, foi 2.000, 2.000. Você pagou R$2.000 o metro quadrado. R$2.000 o metro quadrado. R$2.000 você não compra nenhum lote irregular no interior de São Paulo. R$2.000, tem 5 vagas. 5 vagas essa cobertura. E o que eu olhei ali? Eu falei, é um imóvel que o valor de metro quadrado está muito baixo. Né? Você encontra imóveis assim desse tipo? Você encontra em São Paulo. Normalmente você encontra mais na região do Morumbi. Porque tem muitos apartamentos que o custo condominial disparou muito, está abandonado e aí... Muito próximo também à comunidade, né? Aí eu falei, Chácara Santo Antônio, você não tem comunidade, você está muito mais perto das empresas, que você está na boca ali da Marginal, você está do lado do Carrefour, aquele Carrefour ali da Marginal, então você tem as maiores empresas, a Unilever ali... Cara, tem Sam's Club, tem Carrefour, tem a Unilever... Tem Nestlé, você está do lado da Marginal... Você também ainda pode ir, indo um pouco mais para a direita, você pode pegar pelos lados ali Qual é o nome daquela avenida famosa que corta ali? Zona Sul inteira. Qual? Não é a Shukri Zaidan, não é a Berrini? Bom, enfim. Mas você vai indo mais pro lado, assim, mais para a direita, para quem está olhando de cima, você vai indo mais para a direitinha do mapa, você tem muitas opções que você consegue chegar para a Zona Sul também de uma forma inteligente. Então eu olhei e falei assim, por esse valor de metro quadrado... não tem como perder também. Por quê? Eu posso até demorar para vender, porque é um público específico se eu fosse pensar na venda, né? Porque é público de cobertura. Né? Cobertura, para quem não sabe, normalmente tem um custo de condomínio dobrado. Né? Só que, por outro lado, você consegue promover um status, uma exclusividade por estar numa cobertura. E lá, por exemplo, esse apartamento, ele tem uma sauna privativa e churrasqueira privativa. E eu posso colocar jacuzzi e piscina. Então você consegue vender o conceito de condomínio clube exclusivo dentro do seu apartamento. Né? E ele é 360 graus praticamente. Então você tem frente para os dois lados. Então eu falei, é um negócio muito diferente por um valor muito baixo comparado ao que oferece. E por essa região estar lotada de empresas, e tem muitas empresas chinesas lá também, tá? Então a Huawei ali, então são pessoas que... Chinês, ele normalmente compra em dinheiro à vista, né? Eu falei, você tem um público muito grande para comprar e você também consegue fazer uma alocação boa. Porque essas empresas, os principais executivos, eles vão querer estar em imóvel maior e próximo àquela região. Então, você fazendo uma boa reforma, você consegue alugar de pacote R$20 mil, por exemplo. 15, R$20 mil. Não é algo... É bem tranquilo. E não tem uma oferta de imóveis como esse, cobertura, disponível. Então, você consegue posicionar o seu imóvel de uma forma única nesse mercado. Você consegue dar um posicionamento para ele. Muito exclusivo. Muito exclusivo. A gente está parecendo um corretor, né? Falou top, exclusivo. O imóvel é top, exclusivo. Mas é isso, pessoal. Então, o racional por trás foi esse. Eu nunca tinha comprado cobertura. E a tese foi essa aí. Essa foi uma das últimas arrematações, inclusive, que eu fiz. Não tem muito tempo. Não. 3 meses? Tem uns 3 meses por aí. Tem uns 3 meses. E você vai reformar? Vou reformar. A gente vai gravar nesse imóvel? Bora, vamos gravar lá também. Gravar nele. Esse é o intuito é locação. Tá, legal. Cara, é um ativo que, pensando para a expansão aqui da Zona Sul, a gente tem aqui que o pessoal acaba saindo um pouco de... Tá aí em Vila Nova, Vila Olímpia, começa a vir para Brooklyn, vir para Campo Belo, por exemplo. Brooklyn, há 10 anos atrás, tinha muita gente que nem conhecia.
Sim. Brooklyn agora tem um crescimento legal. Campo Belo, nesse momento, a nível de bairro aqui, é o bairro que tem maior crescimento ali da Zona Sul. Porque o pessoal já não vai mais para Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, porque está muito caro, vai para Campo Belo, que é muito próximo. Moema também está muito caro, vai para Campo Belo. E aí, a tendência natural é que a Campo Belo, o pessoal vem para Brooklyn mais do que já está, valoriza ainda mais, e depois o próximo, que é o bairro logo na sequência, é a Chácara Santo Antônio. Então, se você for pensar a longo prazo, se você tiver um ativo muito bem posicionado ali, você está muito bem. Você está muito bem. São Paulo tem esse negócio engraçado que você falou, né? Que é tipo ondas, né? Então, você tem o epicentro do metro quadrado, que é a Vila Nova, Conceição, Itaim, Vila Olímpia. Aí, conforme você vai estando próximo, como essa região aqui você não tem mais potencial de construção, e quem está ali dificilmente vende... né? E o pessoal, você sabe o que o pessoal está fazendo agora lá? Não. As incorporadoras, elas compram o prédio inteiro, derrubam o prédio inteiro e constroem um de altíssimo padrão, pensando num ROI muito maior, porque aí você está falando de um valor de metro quadrado de 60, 70, 80, 90 mil reais, dependendo do andar do apartamento. Então, para eles faz sentido derrubar. Mas, gente, estão entendendo qual que é o cacife da coisa? É muito, muito longe, é muito distante. Pois é. E aí você, por estar próximo dessas ondas e também com os melhoramentos viários, né? A tendência é só apreciar essa região da Zona Sul. Né? Com a reforma da Santo Amaro, inclusive. Que já começou o alargamento. Na Vila Olímpia já acabou, inclusive, né? E tá se expandindo para cá, né? Então, na minha visão, a tese tem que ser essa. Veja o que está acontecendo no entorno. Arthur, eu não tenho a condição de arrematar um apartamento na Vila Nova, no Itaim ou na Vila Olímpia e já, as incorporadoras estão ali, beleza. Cara, mas o que você consegue arrematar dentro dessas próximas camadas ali? O que está valorizando? O que vai ter uma expectativa de retorno maior daqui a 1 ano, 2 anos? Ali talvez você pode começar, pode ser sua porta de entrada. E vai ter uma concorrência menor, porque você não vai brigar com os caras que só estão fissurados aqui. Né? Então é você conseguir olhar um pouco fora do que a maioria olha, pode ser um excelente início, e eventualmente você pode até ter um retorno maior aqui, porque tem menos concorrência. Né? Então, não ficar tão apegado à CEP, mas olhar os drivers econômicos que movimentam uma região, um bairro ou alguma atividade em específica. Muito interessante, porque se você for parar para pensar, a gente está falando de 3 imóveis muito diferentes uns dos outros, e que o Arthur experimentou essas... Tem outros, evidente, mas que ele experimentou teses muito diferentes. Um imóvel comercial que ele vai transformar em residencial, um apartamento de baixo padrão em outro estado, e agora a gente está falando de uma cobertura duplex aqui numa região prestigiada em São Paulo. Muito interessante. Será que a gente fala como é que foi? Eu deixo só para os alunos. Vamos falar? Vamos falar, bora lá. Tem um negócio... Eu aprendi, Vitor, o seguinte, e você falou isso também uma vez para mim. Cara, quem sabe o que está fazendo tem que ter medo de compartilhar. Entendeu? Isso. Vamos compartilhar, porque, cara, tem tanta coisa ainda que a gente está descobrindo e está aprendendo lá dentro do grupo. Então, isso... isso é mais uma coisinha. Agora, Não, você tá certo. Como é que o Arthur fez essa compra sem concorrência e parcelado? Tem uma explicação. Você quer explicar? Pode explicar. Você vai explicar com mais propriedade que eu. Aí. Então, me corrija se eu estiver errado do contexto fático, tá? Mas o que acontece? Esse imóvel foi a leilão, ninguém arrematou. Então deu um leilão negativo e ele estava lá, morto, dentro de um processo. O Arthur identificou esse imóvel de alguma forma, não sei como também, porque isso pode ser procurando em sites de leilão que deu negativo, às vezes algum agregador que traz essa oportunidade, enfim, estava acompanhando de alguma forma e viu que ninguém arrematou. Passou um tempo, 1 mês, 2, sei lá, acho que do leilão negativo, o Arthur lá e propôs, né, entrou com uma proposta condicional, que é algo que a gente detalha muito dentro da mentoria, e ele entrou com essa proposta sozinho, pagando o preço que estava sugerido em segundo leilão, parcelando e sem concorrência. Tô certo? Foi exatamente isso? Exatamente isso. E demorou para a proposta ser aceita? Não, foi 30 dias. 30 dias? 30 dias. O advogado do condomínio, ele estava muito em cima, né? Porque tinha uma dívida condominial alta naquela unidade. E aí ele fez toda a diligência, acelerou o juiz, né? Peticionou aprovando rápido. Foi eu jogar minha proposta no dia seguinte, ele já tinha manifestado. Olha, aceitamos aqui, tal. Então foi muito rápido também pelo interesse do condomínio, que é uma dica, né?
Às vezes até alinhavar com o condomínio, né? Já alinhar previamente. Se você juntar todas as peças antes, você não perde tempo. Né? Você não perde tempo. E às vezes você consegue informações preciosas. Arthur, tem esse aqui, por exemplo, no prédio que você está pegando, e tem aquele outro ali que foi o caso do Braz, né? Que foi o caso do Braz. Foi o caso do Braz. Foi o caso do Braz. Que também foi um conceito legal, né? Foi outra tese que eu quis fazer. Esse tem vídeo recente, inclusive. Esse tem vídeo recente, é. Inclusive, vejam lá, pessoal, ficou muito bom. Deu para mostrar um pronto e um no bruto, que é o do andar de baixo. Como comprar um estúdio com 30 mil 30 mil reais. Tem esse vídeo no canal e o Arthur mostrou detalhadamente. Fica no Brás, né? No Brás, Qual foi o conceito? Foi muito similar ao que foi feito no prédio, só que em menor escala. Então, aquele prédio ali, apesar dele ter o uso residencial já liberado, era um prédio que eram salas comerciais. Tá? Inicialmente foi feito como salas comerciais para depósito no Brás ali. E tinha o primeiro que eu comprei, né, ele tinha 19 metros quadrados. E qual foi a teoria? Eu verifiquei que eu podia ter uso residencial ali. Então era um imóvel que estava subaproveitado como imóvel comercial, porque não tinha nenhuma estrutura. Se eu pegar e fizer uma reforma ali, eu consigo fazer um apartamento de locação mensal e ter uma rentabilidade muito maior. Então uma dica que eu dou também é: olhem prédios que têm sala comercial, que têm uma liquidez muito menor como sala, que são ativos hoje que estão muito desvalorizados. Voltaram agora a valorizar um pouco mais, mas você ainda tem uma oferta... Mas esses bem antigos e às vezes em regiões mais centrais ainda também continuam mais lentos. Mas dependendo da situação, que é uma coisa que eu já comecei a fazer agora, esses que estão mais lentos, você conversando com a administração e você conversando com os síndicos, explicando o que você faz, o que você pode fazer pelo condomínio, e você tendo algum case, por exemplo, eu já peguei síndico de um prédio no centro, que tem essa mentalidade mais retrógrada, e eu levei ele para o apartamento Brás, para ele ver o que eu estou fazendo. Cara, por que você não muda a convenção aqui do condomínio e permite o uso residencial? Vai acabar a sua inadimplência, vai valorizar aqui. Então você começar a propor e mostrar para ele, votar em assembleia, por exemplo, para modificar isso. Porque você tangibiliza, você mostra para ele, você sempre mostra o benefício para ele. Cara, você vai ter mais caixa, a sua gestão ela vai ser mais agraciada, você não vai ter mais dor de cabeça. Seu imóvel que é seu, você vai ter uma valorização de imediata nele, vai agregar mais para o condomínio. Então, você conseguir mostrar esses pontos e porque é bom para ele como síndico e para o condomínio, você pode ter uma aprovação disso aí e na hora que você conseguir mudar isso, você já valorizou aquele imóvel sem mesmo você ter feito R$1 de reforma. Então, são coisas que assim, a gente entendendo esses mecanismos, a gente consegue brincar ali. Tem certeza que operar. Você começou a entrar no mercado imobiliário tem 1 ano e meio? Tem certeza? Tem certeza. Então o do Brás foi isso aí. O do Brás era uma sala comercial, a gente transformou em um apartamento residencial e justamente por ter esse acesso no primeiro, a gente conseguiu pegar outros apartamentos ali no mesmo prédio para fazer a mesma coisa. Então ter essa comunicação, conversar, entender a dor do condomínio, né? Tem até o caso da antena lá, né? Esse caso é emblemático. Que é nesse prédio. A gente estava vendo como eu poderia diminuir o custo do condomínio. Lá o condomínio era R$400. Falei, se eu conseguir diminuir o condomínio, naturalmente eu ganho mais na locação e eu também já valorizo o imóvel para venda na hora, porque o condomínio é um custo que você carrega. E aí, conversando, eu vi também que nos imóveis no redor você tinha antenas, né, de TV, rádio, telefonia, internet. E eu conversei com a síndica para a gente conseguir colocar uma antena ali, daria uma alocação média de 5 a 10 mil para você encher a cobertura do prédio com antena, e como não tem área de lazer, ninguém vai, né? E já teve até no passado, e aí naturalmente você já consegue, se for 10 mil, você reduz o custo do condomínio pela metade, porque a arrecadação média daquele condomínio é de 20 mil. Então, automaticamente, de um dia para o outro, todo mundo começa a pagar R$200 de condomínio. E de 5 mil você tem uma economia ainda também de 25%, uma economia significativa, né? Então, quando você olha, explora e conversa com as pessoas, você começa a enxergar oportunidade de monetização e rentabilização naquele imóvel com coisas que você nem imaginou. Então, às vezes, por exemplo, você tem um terreno parado. Arthur, meu terreno está no meio do nada. Cara, por você estar cercado de outras pessoas, você aprende que você pode colocar placa de energia solar. Você aprende que você pode, por exemplo, colocar uma antena, uma TV. Né? O Danilo, por exemplo, que fala muito disso lá no grupo. Né? Então, tem uma imensidão de coisas que a gente pode fazer e por isso que eu acho o mercado imobiliário assim tão impressionante, tão incrível, sabe? É espetacular, assim, é espetacular. Porque enquanto as pessoas só estão olhando assim,
apartamento ou a casa, cara, tem tanta coisa que você pode fazer, tantas formas de você financiar, tantas formas de você valorizar uma região e você mexe com a vida das pessoas também, né? Um imóvel muitas vezes é a maior compra da vida que uma pessoa vai fazer. Então, de você estar envolvido nisso e você conseguir ter essa capacidade de gerar e transformar a vida de uma pessoa e ainda assim você ter uma rentabilidade, todo mundo sai feliz, cara, eu acho que é um negócio fantástico. É um negócio fantástico. Sensacional, sensacional. Mas Arthur, agora eu vou te perguntar... Show. Mas assim, antes da gente continuar, se tu não deu um like nesse episódio ainda, pelo amor de Deus... Não, tem que dar, pessoal. Tem que dar um like. Tem que dar. Porque a gente passou tanto... O Arthur passou tanto conhecimento aqui, prático, de graça. Pelo menos um like e uma inscrição no canal a gente merece. Não, né? vai, pessoal, por favor, por favor. colaborem. Mas, Arthur, saindo um pouco agora da racionalidade, a gente trouxe vários casos muito interessantes que você mostrou. A gente também já tem outros vídeos seus no canal, a gente vai gravar outros também, para mostrar todos esses que você está comentando. Mas, cara, tem uma questão do seu pai, Sim. né? Que a gente não precisa entrar em todos os detalhes, evidentemente, mas que vocês criaram uma relação ainda mais forte depois de você ter entrado para esse mercado, né? Sim. Você pode contar um pouco disso para mim, por favor? Claro. O meu pai, ele se tornou corretor de imóveis, vai fazer aí acho que 11 anos, né? E durante o período da pandemia, foi um período muito difícil da vida dele, porque antes também, né? Mas assim, a pandemia, mas foi muito complicado, porque ele só trabalhava com imóveis comerciais. Então, do dia para a noite, toda a capacidade de geração de receita que ele tinha, que eram os aluguéis, sumiu, né? Porque ficou ali, ninguém alugava a loja. E aí eu entrei no mercado imobiliário. E para quem não sabe, quando você é corretor de um imóvel para alocação, você ganha um percentualzinho daquela alocação. Você ganha o primeiro aluguel. Você não tem aluguel. salário, você não tem nada. Se você não aluga, e quem vai alugar uma loja comercial No com meio tudo da pandemia. fechado? Com tudo fechado, exatamente. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, foi uma forma que eu pude me aproximar dele, né? Porque eu estava ali, eu consegui ajudá-lo, trazer esses insights. Ele sempre participou dessa questão dos imóveis, me acompanhou, ele pôde ver essa situação. Então, foi uma forma de eu dar uma nova vida para ele, colocar ele em um novo mercado e ter esse contato, né? Porque pela minha atividade profissional que eu fazia, eu acabei me distanciando um pouco da minha família próxima, né? Eu não tinha muito mais contato. Então, foi uma forma de dar um novo significado, né, aos nossos dias juntos. E eu pude dar uma confiança e uma alegria para ele no trabalho novamente. Né? Porque ele já não via assim, renda, ele estava desesperado, ficava preocupado. Então foi uma situação de uma virada 360. Né? Então me aproximou muito dele. Então, além da questão financeira e de conhecimento que eu gosto do mercado imobiliário, o leilão em si transformou muito a minha dinâmica familiar. Então eu sou muito grato a você também por isso. Especialmente por isso, porque no fundo, o que importa é isso. Né? É o que a gente vai deixar. Dinheiro você pode fazer de outras formas, de tudo, cara. Exato. Então, eu fico super feliz em ver ele lá, me acompanhar e tá fazendo as coisas. Eu tenho a tranquilidade que eu sei que é uma pessoa que vai alugar, que eu não vou ter dor de cabeça. Meu pai que está alugando os seus imóveis, então assim. E outra, né? Ele vai trabalhar muito mais feliz. Né? Tipo, eu estou ajudando meu filho. Né? Então é algo que não tem preço na minha visão. Não tem preço na minha visão. E o teu pai é uma pessoa que eu tenho um carinho, cara, é espetacular. Toda vez que tem evento, todos os eventos que aconteceram até hoje, que você levou teu pai e ele sempre foi muitíssimo generoso comigo, inclusive um abraço. Eu ainda não esqueci daquilo que você me disse no evento. Tem que vir aí, um dia. Tem que vir na próxima vez que você vier aqui no podcast, vamos trazer ele junto. Bora. Vai ser um prazer. Vamos trazer ele junto. Eu queria deixar esse abraço, porque eu não esqueci o que você me disse. Eu não vou prevaricar nunca mais com esse propósito. Pode contar comigo, saiba disso. E, teu filho tá aqui na minha frente, é um cara que é um espetáculo, é um gênio, o cara é assustador. E preciso te agradecer muito por isso, porque você é um homem muito fora da curva. Meus parabéns por ter criado o Arthur também, por ter esse relacionamento mais forte aí com ele. Admiro vocês pra caramba. Saibam disso, admiro vocês pra caramba. Cara, mas agora, saindo dessa questão, vamos partir pro encerramento. Eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Show. Como você enxerga a concorrência no mercado? Tá. E eu queria que você deixasse pro pessoal
3 dicas para quem quer começar no mercado imobiliário. Para quem Dos leilões, evidente. Totalmente iniciante. Pode ser 2 para iniciante e alguém mais avançado. Show, beleza. Bom, perspectiva do mercado imobiliário na minha visão, tá? Acho que esse curto prazo aqui vai ser um cenário um pouco mais desafiador para quem pensa em fazer flipping, justamente pela questão da taxa de juros. Só que, por outro lado, é muito bom para quem está comprando e tem um pouco de capital, porque agora vai ter... Porque ninguém está comprando. Porque ninguém está comprando. Então, você consegue comprar muita coisa barata, loca, espera 1, 2, 3 aninhos, revende. Arthur, cara, mas eu quero fazer flipping. Então, se você quer fazer flipping, procure ativos muito mais depreciados e venda ligeiramente abaixo do valor médio de mercado. Porque você já comprou barato no leilão. Então, se você conseguir posicionar o seu imóvel com uma boa oferta, o que eu considero a oferta? Né? Ele tem um visual, uma apresentação legal, porque muita gente hoje, quem vende imóvel no mercado, ele está se desfazendo daquele ativo. Então, o cara pensa assim, não vou reformar, não vou deixar bonito nem nada. E aí, seu imóvel não cria diferencial nenhum. Então, se você gastar 2, 3, 4 mil ali, der um tapinha básico, colocar para vender, automaticamente sua oferta já está no top. E aí, se você conseguir colocar no mesmo valor de mercado um pouquinho abaixo, daí você comprou muito mais barato, com acesso a informações que ninguém tem, você consegue revender muito mais fácil. Mas, na minha visão hoje, eu focaria em imóveis de renda passiva, onde você conseguisse ter um retorno de 1,5%, 2%. Porque aí você não perde dinheiro agora. 2% ao mês em um ano já são 25%. Então, a gente está falando aí de pagar 1/4 do que você já colocou. Em 4 anos, você já recuperou o que você colocou sem contar a apreciação. Então, assim, às vezes a gente pensa, é muito tempo, mas o tempo passa muito rápido. Eu tenho certeza, E comparativamente com qualquer outro tipo de investimento, é evidente, salvo grandessíssimas exceções que têm grandessíssimos riscos vis-à-vis criptoativos, Bitcoin. Cara, o que te paga isso que você está comentando? Sim, exato. E com a segurança que você tem aquele imóvel ali, né? É seu, você pode fazer o que você quiser ali. Né? Você controla o destino e a decisão daquele bem. Né? Então, poucos ativos, na minha visão, você consegue ter esse tipo de retorno sem tomar tanto risco. Arthur, você vai abrir uma empresa. É muito mais arriscado. Né? Então, imóveis, na minha visão, vale muito a pena você entrar agora e pouca gente da nossa idade, nossa geração, e os mais novos ainda muito menos. Então, quando ninguém está olhando das gerações próximas para o mercado, que é o maior mercado do mundo, olha o tanto de oportunidade que você tem. Então, na minha visão é essa. O mercado imobiliário agora, timing perfeito para compra, muita oportunidade, muita coisa indo para leilão, muita brecha para você explorar e pouca gente capacitada para fazer. E os que estão capacitados, muitas vezes eles não têm a execução. Então, tem muita gente, pelo que eu vejo, que o cara tem um excesso de qualificação, só que o cara não coloca em prática. Então, por conta disso, você tem muita lacuna de mercado. Agora, dicas para iniciantes, né? As 3 dicas da minha visão. Então, a primeira dica que eu vejo é você ter capacitação. Muita gente acredita que, Arthur, mas eu não sou do meio, eu não sou corretor, eu não sou advogado, então não vou estudar isso. E aí que é o seu maior erro na minha visão. Justamente por ser um mercado que tem uma percepção de ser muito complexo, ou que só advogado pode entrar, você tem pouca gente fazendo. Pouquíssimas pessoas fazendo. E é um mercado gigantesco. Então, se você se capacita e você não aceita esses pensamentos, essas lacunas negativas, você consegue entrar em um mercado gigantesco com baixa concorrência desde que você se capacite. E a boa capacitação vai de encontro a você encontrar uma pessoa que é séria, queira compartilhar e tenha case prático, não só dela, mas de pessoas que ela já assessorou ou ajudou. Então, quanto a isso, eu sou suspeito para falar, mas o Vitor é o cara nesse sentido. Os alunos dele têm resultado, eu sou a prova viva disso, e vários outros alunos que já passaram aqui, e ele também já fez muitas arrematações. Então, tem uma boa capacitação. O segundo ponto que eu vejo, pessoal, é em relação à questão de dinheiro. Né? Muita gente fala assim, mas Arthur, eu não tenho dinheiro para começar. Hoje, na minha visão, é fácil você levantar um capital mínimo para você começar qualquer coisa. Você presta serviço. Você pode prestar serviço como assessor, por exemplo, você tem essa qualificação, mas Arthur, eu preciso levantar um dinheiro para começar, para comprar o curso ou para eu dar de entrada no meu apartamento da Caixa. Você consegue comprar um apartamento da Caixa hoje com 5 mil, 6 mil de entrada para você iniciar. Preste serviço. Você tem um emprego convencional, CLT, por exemplo, das 8 às 5? Faça Uber 4 horas por dia, das 6 às 10. Venda doce, por exemplo, se você está em casa. Você fazendo isso
conseguindo gerar aí R$100 por dia, por exemplo, de renda extra, 80, vamos colocar R$80 por dia de renda extra. É algo plenamente factível você conseguir com Uber, por exemplo, ou vendendo doce, fazendo qualquer tipo de atividade. Ou prestando uma atividade fora do seu horário de trabalho com alguma atividade que você saiba fazer. R$80 por dia vezes 30, 2.400. 2.400 por 6 meses, 12.000, 14.400. Já tem 14.400 guardados aí para você comprar o seu primeiro imóvel. Por uma atividade extra que você fez. Isso em 6 meses, não é nada. 6 meses você fazendo uma atividade, você junta um caixa inicial para você comprar o seu primeiro imóvel, para você comprar o seu curso, e aí você conseguir alavancar e retornar esse patrimônio muito mais à frente. Então, qualifique-se, tenha uma renda extra se você é iniciante e está começando, porque a maior dificuldade da maioria é não ter caixa, tá? Então preste serviço, faça uma atividade que você não precisa ter uma qualificação. O que você precisa para ter Uber? Você tem que ter um carro. Se você já tem um carro, você não precisa de mais nada. Se você tem habilitação, também é a mesma coisa. Vou vender doce. O que você precisa? De um fogão e comprar insumo do supermercado. Então, qualquer pessoa consegue fazer isso, só tem que trabalhar. Né? Mas é um esforço que você faz agora por 6 meses, 1 ano, que você vai ser grato pelo resto da sua vida. E não só você, mas toda a sua família. Seus filhos, seus irmãos, enfim, quem você ajudar ou colaborar. Então, esses são os 2 pontos para o iniciante. Não tenha medo de se capacitar, escolha a pessoa certa. E tenha uma renda extra, faça um bico, faça qualquer coisa para você juntar o caixa inicial para você começar e ter o seu primeiro apartamentozinho ali. Você vai ficar muito grato com você mesmo daqui a 5, 10 anos. Você vai ver a transformação que isso gera. Desculpa te interromper, sabe o que é mais interessante? Aquela história que você me contou quando a gente saiu para jantar, daquilo que você fez lá atrás para levantar seu primeiro capital, e só mostra o quão verdadeiro é esse teu segundo comentário. Mas pode partir. Sim, não tenham vergonha de trabalhar, pessoal. O ponto é esse. Arthur, mas eu sou funcionário na empresa tal, e se souberem que eu estou fazendo Uber à noite? Cara, ninguém paga as suas contas. Mas eu vou vender doce aqui. Cara, ninguém paga as suas contas. Hoje eles podem estar zoando você ou zombando de você. Daqui a 1 ano, 2 anos, quando você tiver o seu imóvel quitado, por exemplo, seu primeiro, seu segundo, seu terceiro, eles estarem ali na mesma situação que eles estavam antes, aí eles vão ver o peso na consciência, porque o tempo não volta. Então, comece hoje a se qualificar, a se capacitar, a estudar. Veja todas as lives que o Vitor faz gratuitamente ali, veja todos os posts, veja todos os vídeos do YouTube. Aqui já tem uma enciclopédia de aula. Só com o que vocês viram no podcast aprenderam muita coisa. E vocês vão ver que com cada convidado que o Vitor trouxe aqui, cada um vai trazer um insight diferente, com uma visão diferente. Escolha aquele que mais conectar com você, com a sua realidade, e siga o que ele está falando. Né? Siga o que ele está falando. Veja os vídeos do Vitor. Gostei desse cara aqui. Gostei da estratégia dele. Deixa eu tentar fazer. Deixa eu tentar correr atrás. E você vai ver o quanto isso vai ser bom para a sua vida. E para quem já está no meio, né, já investe, já compra imóvel, eu acho que o principal diferencial é você olhar o que os outros não estão olhando. Tá? Com cautela. Porque se os outros não olham, tem 2 motivos. Ou porque aquilo é ruim mesmo, ou porque as pessoas não sabem explorar e tirar o suco da forma certa. Hoje, no mercado imobiliário, eu vejo que está nesse ponto. Poucas pessoas sabem extrair o suco da forma certa de ativos que muitas vezes são largados aí às traças. Tá? Então, minha visão hoje, você que está investindo para rentabilidade ou para flipping, entenda a dinâmica do mercado. Os jovens hoje não querem burocracia, famílias maiores estão diminuindo, cada vez mais têm menos filhos. Tá? As pessoas prezam mais pela localização e transporte, comodidade, então busque regiões que ofereçam esse tipo de lazer e esse tipo de gama. Pessoas não estão dispostas a um custo condominial alto, tá? Porque elas não usam mais tanto o condomínio, então não compre nada que tenha um condomínio muito excessivo, a não ser que tenha uma configuração muito específica, você saiba trabalhar esse ângulo de marketing. Tá? E se você vai pensar no comercial, foque pensando que o online cresce dia após dia e o mercado físico cai dia após dia. Então procure imóveis que sejam interessantes para o público que vende online, então galpões, por exemplo, esse tipo de coisa, ou procure imóveis onde você consiga ter um custo de locação baixo para quem quer ter um negócio físico. Tá? Então, vou pegar uma região com alto fluxo de pessoas, por exemplo, mas que eu consigo fatiar, que vai ter um custo legal para um cara começar. Esse tipo de ativo, eu vejo muita perspectiva de futuro para o curto e para o médio prazo. O longo, a gente não sabe que o mundo muda a cada dia. Né? Mas, para agora, eu vejo que, para quem investe, esses são assim, as dicas que eu daria. Tá? Para o meu melhor amigo, para o meu filho, eu falaria, filho, faça isso,
Cara, você quer começar, já tem um dinheirinho, veja esse tipo de ativo. E procure regiões que tem uma apreciação, que tem uma valorização. Então, pô, deu o caso do Amapá. O Amapá está muito distante para mim. Pô, tem cidades e bairros que tem uma valorização. Vou dar um exemplo para vocês. Extrema. Extrema é uma cidade que tem um benefício fiscal. Então, aqui é bem técnico, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem. O ICMS, que é o imposto aqui em São Paulo, é 18%. Extrema está 1h30 daqui. Se você abre sua empresa em Extrema, o seu ICMS cai para 1,3%. O que você acha que vai acontecer com o Extrema, que já tem acontecido? A cidade quadriplicou em 10 anos a população. Por quê? Porque todas as empresas grandes montam centros de distribuição em Extrema para mandar o produto de Extrema para os outros lugares do Brasil. O que vai acontecer? O que acontece com o mercado imobiliário de Extrema? Não tem imóvel. Eu nunca vi algo igual. Lá, eles entregam a casa para você alugar, Vitor, no piso cru, para alugar. Você acaba a reforma. Você que reforma. Você acaba a reforma pro cara, porque tem tanta procura e não tem imóvel que eles alugam imóvel no piso cru. Pro cara entrar. Nossa, que não loucura, quero, cara. não quero. Beleza. Vai Boa ter outro sorte. cara aqui que vai colocar o piso para mim aqui. E vai. Imóvel não para em Extrema. E assim como em Extrema tem milhares e milhares de cidades que passam por esse mesmo cenário. Seja porque uma fábrica foi para ali ou por uma coisa mais macro, um benefício fiscal. Lá atrás, região. por exemplo, há 20 anos, Alphaville. Quando Sim. tinha o benefício fiscal de SS. De SS, né? exato. O crescimento de... É que Alphaville, a gente fala Alphaville, mas não é Alphaville, né? Barueri. Barueri. O crescimento de Barueri, para, evidentemente, ter os Alphavilles, ter aqueles grandes centros, ter shopping, ter aquelas grandes lajes, tem muita relação com localização geográfica, que é próximo a São Paulo, mais organizado, e também com o benefício fiscal, porque muitas empresas foram para lá, muita gente com muito poder aquisitivo foi para lá. Isso aconteceu há 20, 30 anos atrás, 15 talvez, não sei exatamente, mas está mais próximo de uma realidade aqui do que às vezes de Extrema, só para vocês entenderem a lógica, como existem várias cidades que vocês podem identificar essas oportunidades de momento. Então, o que eu gosto de olhar? Eu olho primeiro o crescimento econômico de um estado. Quais são os estados que mais crescem economicamente? PIB mesmo. Beleza. Dentro desse estado, em termos percentuais, quais foram os municípios que mais valorizaram o PIB? Por que eu olho primeiro o PIB? Porque, primeiro, aquele estado tem que gerar mais dinheiro. Ele gerando mais dinheiro, o que vai acontecer? Vai aumentar a oferta de trabalho. Porque as empresas, conforme elas vão gerando mais dinheiro, elas vão precisar de mais mão de obra. Se gerou a oferta de mais mão de obra, vão ter que vir pessoas para morar naquela cidade e elas vão ter que morar em algum lugar. Ou elas vão comprar ou vão locar. E aí, naturalmente, o tempo de construção de um imóvel não vai acompanhar a mesma velocidade de crescimento daquela cidade. Então, até as construtoras lançarem e estarem com os prédios novos prontos, essas pessoas vão morar ou vão comprar em algum lugar. E é aí que você, com o seu apartamento usado, você consegue rentabilizar já na locação ou na venda. Então, olha a economia, olhei a economia, veja a mão de obra. Chegou nesse ponto que a mão de obra começou a crescer, naturalmente eu já tenho que ter um imóvel pronto aqui para oferecer. Você não tem como perder dinheiro se você fazer esses 3 passos. Olhou PIB, olhou mão de obra, crescimento de oferta de trabalho, e aí naturalmente você vai começar a ver o fluxo migratório. E aí acabou. Então, olhem esses locais e qual que é o ponto? Quem é daquela cidade, quem é daquela região, demora um pouco mais para ver isso. Né? Porque ele já está ali. Às vezes, como a gente está sempre naquele mesmo ambiente, naquele mesmo local, a gente não vê essa diferença. A gente se habitua, fica algo natural, fica algo trivial. Agora, um cara que vem de fora, um outsider, né, ele começa a enxergar isso e ele explora também. Por isso que você vê, né, Vitor? Se você parar para pensar no Brasil, muito imigrante faz sucesso. Você tem os libaneses, por exemplo, no comércio, italiano. Por quê? Porque muitos deles vêm de fora, eles não têm nenhum vício, eles não estão habituados com aqui. Então o cara começa a enxergar a oportunidade onde quem está aqui todo dia vendo as mesmas coisas não vê. E o cara vê com uma visão diferente, olha o indicador, pá, vou fazer aqui. Tem aquela história da África, não sei se você já ouviu falar do vendedor de sapato. Teve um cara que chegou a uma fábrica que queria expandir suas operações, aí ela mandou o principal vendedor da América do Norte para a África. Falou, olha, eu queria que você desenvolvesse aquele mercado, você é o vendedor mais top aqui e tenho certeza que você vai dar super certo lá, não tem ninguém fazendo. Aí ele chegou lá, ficou uma semana, pediu para voltar. Cara, cheguei na África lá, ninguém usa sapato. Tem um monte de gente mesmo, mas ninguém usa sapato, não vejo que a gente vai ter futuro. Aí mandaram outro vendedor, um vendedor que
não se qualificava tão bem, não tinha um ritmo gigantesco de venda, mas falou, quero testar. Ele foi para lá, um mês depois, olha, pode mandar o dobro, o triplo de estoque. Por quê? Ele chegou à conclusão, se ninguém aqui tem sapato, é perfeito. Eu só preciso imputar nas pessoas o porquê é bom ter sapato, porque não tem ninguém, não tem efeito de comparação. Se eu conseguir transformar 1, 2, 3 pessoas para entender isso, acabou. Eu vou dominar esse mercado aqui porque não tem ninguém. Então, olhem essas regiões, cidades menores, tem uma concorrência muito menor, se baseiem pelos relatórios do IBGE e entrem aí. Isso para quem está começando e para quem já tem um pouco mais de capital. Porque normalmente nessas cidades o custo de incorporação e de compra vai ser menor e você pode começar com muito mais segurança, sem tanta competição. Cara, eu não sei nem o que te falar. Isso aqui tinha que ser pago. Esse episódio aqui tinha que ser pago. Então, paga com o teu like pelo menos, por favor, paga se pessoal, inscrevendo no canal, porque Arthur, o que foi isso, cara? Compartilha aí com todos aí que vai nos ajudar e essa mensagem vai chegar em mais gente. Exatamente. Então compartilha também, manda para amigo, para vizinho, para avó, para mãe, para o pai, para o sócio, para todo mundo, porque esse episódio foi muito valioso. Eu acho que foi cara, tecnicamente falando, o mais gostoso. Eu fiquei só observando você falar, gratidão, só observando. Eu falei, cara, espetáculo. E é muito bom quando você traz um convidado que tem tanto a agregar para toda a audiência que está aqui querendo aprender. E, Arthur, você foi um verdadeiro professor para essa galera, cara. Obrigado. Assim como você também, às vezes, dá aula lá dentro da mentoria, dentro do Elite, fala de tráfego pago, palestrou no evento lá do Leilão Experience. Cara, queria agradecer a sua participação. Muito obrigado você pelo convite. É um prazer aí e espero ter aberto aí a sala nova altura aí, pessoal. Espetacular. Arthur, agora a gente tem que gravar os teus imóveis lá. Próxima vez, vamos trazer teu pai junto. Bora, fechado. Fechou? Confirmado. Muito obrigado, querido. Obrigado, viu, Vitor? E você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa teu like, teu comentário. Se está no Spotify, dá 5 estrelas. Até o próximo episódio. Acho que vai ter o próximo episódio, acho que é no dia 2 que eu vou gravar. Então, vejo você no próximo episódio. Até mais.